Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence na área, tudo beleza com vocês? Pessoal, tudo jóia? Veja lá, vamos dar então continuidade à questão, por exemplo, da geometria analítica. Vejam que você já conhece, né, a questão, por exemplo, já reconhece a questão de calcular a distância de pontos, a questão, por exemplo, de um plano cartesiano, a questão de encontrar pontos na questão de coordenadas de pares ordenados. Legal. Então, para hoje, nós já temos habilidades para resolver, por exemplo, áreas de triângulo, né? Então, para reconhecer, para encontrar o valor da área de um triângulo. Só que a diferença agora, gente, é que o triângulo ele estará no plano cartesiano. Beleza? Então, eu vou desenhar para vocês aqui a situação então da aula de hoje. Então, nós vamos calcular, nós iremos determinar área do triângulo, né? Área de um triângulo. Só que como você tem um costume já na geometria, você calcula a área de triângulo por base multiplicado pela altura sobre 2. Hoje vai ser um pouco diferente, tá? Então hoje você vai ter aí a questão do triângulo disposto, por exemplo, aonde? No plano cartesiano, tá? Então observe o seguinte, que para você fazer a construção de um triângulo, você precisa do quê? De 3 pontos, né? Na geometria plana, você lembra que um triângulo é formado por 3 pontos não colineares. Então faria o seguinte, colocaria aqui no plano cartesiano, tá? Então 3 pontos não colineares, eles não podem estar, por exemplo, alinhados. Eu vou denominar com um ponto A, aqui, por exemplo, ponto B e aqui um ponto C. E quando você faz a ligação dos pontos aqui, ó, eis, por exemplo, a nossa aula de hoje, né? Então, por exemplo, você vai ter aqui um triângulo. Lembrando que quando você faz a construção de um triângulo, ele é formado por 3 pontos, né? Por 3 vértices. Então, cada vértice é um ponto e cada ponto no plano cartesiano, ele vai ter coordenadas para o x e para o y, né? Então, vai ter coordenada para x, para y, que eu vou denominar esse ponto A de x do ponto A e y do ponto A. Da mesma forma, o ponto B aqui, ele vai ter uma coordenada x e uma coordenada y, que eu vou chamar então de x do ponto B e y do ponto B, né? Vai ter uma coordenada x e uma coordenada y. Da mesma forma que o C vai ter uma coordenada x e y, que eu chamo de x do ponto C e y do ponto C, que são os famosos, né, pares ordenados. Legal, então para hoje eu preciso encontrar, junto com vocês, determinar essa área, né? Esta área ocupada pelo triângulo lá no plano cartesiano. E olha, para calcular essa área, sem ter que recorrer para aquela fórmula da geometria espacial, né, ou geometria plana, que tem, por exemplo, a questão da base pela altura sobre 2, vamos fazer diferente. O Laurence vai agora utilizar, né, a questão da determinante, das matrizes. Como é que você faz para encontrar essa área então? Você vai construir uma matriz, tá? E vai colocar na matriz os elementos que são as coordenadas de cada ponto. Ó, você vai colocar assim, ó, coordenada XA e YA, que seriam na verdade números, né, que representam aí esse par ordenado. Você vai colocar aqui a coordenada do ponto B nessa ordem, que é o número XB, o número YB. Vai colocar também aqui, ó, o número XC e o número YC, tá? Então tá quase pronta a nossa matriz. A próxima coluna, que é a terceira coluna, você completa com valores de 1 e agora você fecha a barra, tá? Então aqui, pessoal, você tem, na verdade, uma determinante. Você vai calcular a questão da área de um triângulo a partir, né, através aí de determinantes. E com essa resposta, com essa determinante aqui, ó, nós iremos dividir por 2, tá? Então é a determinante daquela matriz dividido por 2. Lembrando, é claro, que se caso a sua determinante, você tiver um valor aí negativo, coloque módulo, tá? Porque não existe área, né, ou medidas, no caso de geometria negativas. Então você coloca o módulo, calcule determinante, não tem problema. O que importa para nós são os valores absolutos, né? Então é a determinante dessa matriz divididos pelo número 2. Observe então aqui que nós temos a área então do triângulo em formato de fórmula. Agora você entendeu o processo. Faz a matriz 3 por 3, calcula o módulo, se caso você tenha a questão aí da determinante negativa, e divide por 2, tá? Que ele multiplica por meio, lá o Laurence divide por 2, que é a mesma situação. Beleza? Recorrendo sempre à questão então das matrizes. Olha que bacana essa questão aqui, observa lá. Assinale o valor da área, né, do quadrado de vértices
nós temos 4 pontos, né? Então você observa lá, Laurens, nós temos aqui um quadrado na questão e você explicou para nós só a questão de triângulos. Vou fazer para vocês um esboço, tá? Dessa situação aqui, ó. Com 4 pontinhos, nós teremos um quadrilátero, né? Então, fazendo a figura para vocês, você vai ter o seguinte, ó. Desenhar um quadrilátero qualquer, né? Pode ser um quadrado? Não sei, né? Então você teria que verificar essa natureza, mas eu fiz aqui um quadrilátero qualquer, onde, por exemplo, vamos chamar então esse primeiro ponto aqui de ponto A, coordenadas, por exemplo, menos o 2 e 9, tá? Fazendo um esboço agora já pensando na questão de um plano cartesiano com as coordenadas, né? Nós temos, por exemplo, esse outro ponto aqui é o ponto A, né? Chamar de ponto B aqui, coordenadas, por exemplo, na ordem 4 e 6, né? Nós temos, por exemplo, o outro ponto que é o valor de 1 e 0, que é o ponto C, coordenadas 1 e 0. Então, aqui um esboço, um rascunho desse quadrilátero, porque na verdade o que importa para nós sempre são as coordenadas do ponto, tá? E depois, por último, aqui o ponto D aqui, ó, que, por exemplo, a coordenada dele vai ser, então, 5 negativo e o valor de 3, tá? Então, para você calcular, gente, a área desse quadrilátero, você vai fazer o seguinte. A partir do conhecimento aqui de cima, você vai separar esse quadrilátero em quê? Em 2 triângulos. Triângulo número 1 e triângulo número 2. Tudo bem? Daí com isso você calcula então a área, né? Fica bem simples de você calcular essa área. Vamos lá então? Então para calcular, por exemplo, a área do triângulo número 1, nós faremos o seguinte, determinante de qual matriz? Da matriz formada pelos pontos A, B, C. Tá? Então, ponto A, coordenadas menos o 2 com 9, depois 4 com 6 e na sequência 1 com valor de 0. Tá? A terceira coluna aqui que você faz, então, você completa com valor de 1. Você lembra do cálculo, pessoal, então, de determinante? Então, relembrando pela regra de Sarros, que para você calcular determinante, nós temos que repetir essas 2 primeiras colunas dessa forma aqui, ó, né, lembrando lá, e multiplicar as diagonais, né, diagonal principal, principal, principal. Aqui você vai repetir o sinal, né? E, por exemplo, a diagonal aqui, ó, secundária, 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 você efetua a multiplicação e troca o sinal, tá? Então, essa área número 1 vai ficar o seguinte, menos o 2 vezes 6 vezes 1, nós temos, por exemplo, o número menos o 12. 9, 1 com 1, você vai ter o valor então de mais 9, tá? Então nessa multiplicação verde você vai repetir o sinal. 1, 4 e 0 mais o valor do 0. A volta você troca o sinal, regra de Sarros, 1, 6 e 1, menos o valor então de 6, tá? 0, 1 e menos 2, já coloca o valor de menos o 0, que a volta você troca o sinal. 9, 4 e 1 fica 36, menos o número, por exemplo, 36. Bom, então calculando você vai ter o seguinte, olha, essa área número 1 aqui, ó, ela vai ser equivalente ao valor, então, chamar de A1, né, área número 1. Menos 12 com 9 fica menos o 3, com o valor de menos 6 menos o 9, né? Menos o 9 com o valor de menos 36, nós temos, por exemplo, menos o 45. Não se esqueçam, você vai ter que calcular módulo dele e dividir por 2, tá? Então é o módulo da determinante divididos pelo número 2. Então a primeira área aqui, ó, é o valor de 45 meios. Nós temos que calcular a área também, pessoal, da próxima, né? Do próximo triângulo, que está aqui, que eu chamei de triângulo número 2. Então, triângulo número 2, você faz a mesma coisa. Coloca os pontinhos aí. Então, o primeiro ponto é o valor de menos o 2 e 9, né? O próximo ponto, o valor, então, de 1 com o valor de 0. E o terceiro ponto, menos o valor de 5 e o número 3. Essa terceira coluna você precisa completar com os valores de 1 e calcular a determinante. É uma 3 por 3, tá? Então nós temos que recorrer à chamada regra de Sarros. Vamos repetir as 2 primeiras colunas, menos o 2, 1 e menos o 5, tá? 9, 0 e o valor de 3. E novamente, seguindo essa chamada regra de Sarros, então você vai aqui, ó, multiplicar as diagonais, tá? Esses aqui em verde você sempre repete o sinal. E, por exemplo, aqui a secundária, nós iremos então calcular o produto e fazer o quê? Trocar o sinal, tá? Bom, então menos 2, 0 e 1 já fica o valor então de 0. Na multiplicação de 0 na diagonal é perfeito, porque fica o valor de 0, né? 9 vezes 1 vezes menos 5, nós temos, por exemplo, menos o valor de 45. 1, 1 e 3 mais o número 3. A volta, trocamos o sinal, hein? 1, 0 e menos 5, menos o valor do 0.
né? Menos 2, 1 e 3 fica menos o 6, mais o número 6, porque a volta você precisa trocar o sinal, né? E por fim aqui você vai ter assim, ó, 9, 1 multiplicado pelo valor então de 1, você vai ter o valor então de 9 menos o número 9, tá? Então isso aqui vai te dar então uma área número 2 equivalente a quanto? Vamos lá. Menos 45 com o valor de 6, aqui você vai ter o valor de menos o 39, né? E menos o valor então de 39 mais o valor de menos o 9, aqui você vai ter o valor então de menos o número 48, né? Confere aí. Menos 45 com 6 e o valor de menos 39. Menos 39 com menos 9, menos o 48. Divididos por 2, né? Então aqui você tem o cálculo. O importante para nós é esse formato de cálculo que você faz aqui, calculando através de determinantes, né? E como são quadrados, você divide, por exemplo, em vários triângulos. Então aqui você vai ter o seguinte, ó, o valor então de 48, que é o módulo, divididos pelo número 2. Beleza? Então, por fim, para calcular, por exemplo, essa área do quadrilátero, gente, o que você faz então? Você vai, por exemplo, somar os valores então dessas duas áreas, tá? Então, para o conceito de hoje, só com um triângulo você consegue encontrar, pessoal, áreas, tá? De diversos polígonos. Ele pode ser, por exemplo, um quadrado, ele pode ser um quadrilátero, ele pode ser, por exemplo, gente, um pentágono, né? Então, se você tem um pentágono, você separa em vários triângulos e a soma das áreas desses triângulos ali, tá? Você vai ter, por exemplo, a área do polígono qual você precisa, tá? Então, você pode calcular de hexágono, heptágono, decágono, enfim. Fica bem simples de você calcular a partir de uma base que é um triângulo e a partir das determinantes. Beleza, pessoal? Então tá certo, é isso aí. Conversamos na próxima aula. Aquele abraço e até lá.